Oi, meu nome é Guilherme e eu tô aqui para ensinar você sobre o período regencial para o Enem. Então, vamos pro vídeo. É bom a gente lembrar que esse período se deu porque o Dom Pedro I fugiu para Portugal de volta por causa de várias tretas que aconteceu. Eu tenho um vídeo falando aqui do primeiro reinado, se você quiser assistir, eu tenho um vídeo da aula completa e um resumo, e você fica à vontade em relação a isso. Mas é bom a gente lembrar disso, que o Dom Pedro I fugiu para Portugal e deixou o filho dele aqui, só que o problema é que o menino tinha 5 anos de idade só. Um menino de 5 anos não pode governar um país. Então começou esse período no Brasil chamado período regencial, que o Brasil era governado por regentes. De início eram 3 regentes e depois foi passando o tempo e passou a ser um regente. Então a gente pode falar que foram regências trinas e depois passou a ser regências unas. E rolou esse período regencial até o momento do Dom Pedro II ter uma certa idade ali para conseguir governar o país. A priori deveria ser com 18 anos, maior de idade, só que aconteceu várias tretas também que fez ele assumir um pouquinho antes, mas isso é assunto para daqui a pouco. Segura um pouco o seu pagode aí, demorou? Esse período, como o primeiro reinado, foi muito conturbado, porque o Brasil ainda estava aprendendo a caminhar com as próprias pernas, sendo um país independente. E assim, o Brasil tinha acabado de ser independente. Aconteceu em 1822 a independência do Brasil e o período regencial começou em 1831. Então assim, é tudo novo pro Brasil. A gente ainda está aprendendo a lidar como um país independente deve ser de fato. E com isso a gente ralou muito até chegar onde a gente está hoje, que nem tá essas coisas também, mas enfim. E foi um período conturbado, como todos os outros na história do Brasil. Por que foi um período conturbado? Primeira coisa, o Império não estava 100% firmado ali nas suas ideias, o Brasil ainda não sabia como lidar muito bem ali com como ser o imperador de fato, porque o Dom Pedro I não teve uma boa experiência com isso tudo, como a gente viu na aula de primeiro reinado. Ele tinha um viés super absolutista, enfim, as pessoas não queriam isso, então foi um período conturbado por causa disso também. A gente estava aprendendo a lidar com o fato de ter um imperador. Outra coisa também é que muito se era discutido sobre como deveria ser uma monarquia, porque existem vários tipos de monarquia. Monarquia absolutista, monarquia parlamentar, enfim. E o Brasil ainda estava meio que aprendendo qual seria o modelo ideal ali de monarquia para o Brasil, e se era realmente a monarquia um modelo ideal para o Brasil. Mas até então sim, o único modelo que o Brasil poderia seguir era a monarquia. Poderia não, que ele queria seguir, porque, enfim, era um país muito novo, como eu já cansei de falar aqui pra vocês. Outra coisa também que fazia o Brasil ser um país conturbado nesse momento era sobre as unidades territoriais. Muitos países, depois que rolou ali o primeiro reinado, queriam se separar do Brasil, porque não concordavam com alguma coisa, porque não eram países unidos. E porque as províncias não tinham muita autonomia também, porque era um poder super centralizado ali no primeiro reinado. Então, já que a província não tem poder, então a gente vai separar e vai se virar com o que a gente tem. É assim que as províncias pensavam mais ou menos. E esse lance de centralizar ou não o poder do imperador era uma questão muito importante que fazia o Brasil também ter esse momento conturbado de será que o ideal é centralizar o poder do rei como queria ali os conservadores, ou o certo seria descentralizar o poder do rei como queria ali os liberais? A gente tinha que discutir isso agora. E por fim, um dos motivos que fazia o país passar por esse momento extremamente conturbado era que as classes dominantes ali, a elite, não entravam em um consenso. Então assim, quando não tem consenso, você vai ter o quê? Briga, desavença, chocamento de ideias, enfim. E isso era um problema para o Brasil. E como eu disse antes, essas regências, a priori, seriam regências trinas. Então, seriam 3 regentes que iriam governar o Brasil. Então, ia ter muitas ideias diferentes, tem seus prós e contras. Você tem muitos governadores, pode ter um consenso melhor sobre alguma decisão, sei lá, só que muitas cabeças pensando pode entrar em conflito alguma hora. E um pouco tempo depois, as regências começaram a ser unas. Então, houve ali umas eleições, que a gente vai falar daqui a pouco também, que elegeu apenas um regente para o Brasil. E rolou até umas tretas depois disso, sei lá, mas a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Atingir a maioridade para ele sim ser o governador do Brasil. E foi o que aconteceu mais ou menos, só que ele não esperou ficar maior de idade. Mas calma aí que a gente vai falar disso daqui a pouco. Nessa época também existiam algumas divisões políticas. Lembra ali no primeiro reinado que existia a divisão dos conservadores e dos liberais? Nesse período regencial existiam 3 divisões políticas e a gente vai falar delas agora. Primeiro eram os restauradores. Era uma galera que
pode-se dizer que tá ali mais no espectro da direita, que é uma galera que era adepta à monarquia. Tudo que eles queriam pro Brasil era que a monarquia voltasse. Então era uma galera que queria o Dom Pedro I de volta até agora, velho. Eles não aprenderam com o erro deles, pelo amor de Deus, velho. O segundo grupo político que existia nesse momento do Brasil eram os liberais exaltados. Esses liberais exaltados eram uma galera que queria um pouco menos de centralização do poder do rei e queria que o poder fosse cada vez menos absolutista, igual o Dom Pedro I era. Então era uma galera ali que queria o fim do poder moderador. Lembra do poder moderador lá no primeiro reinado? E tudo que eles mais odiavam era essa centralização do poder que existia nesse momento. E por fim, o terceiro e último grupo político que existia nessa época eram os liberais moderados. Esses liberais moderados eram a galera que queria atender somente os interesses da elite. Então você já imagina ali que é uma galera que não ligava muito para quem não era da elite. E é isso que você precisa saber desses três grupos, bem resumidamente ali, o que eles buscavam. E nesse momento do Brasil, existem algumas questões que estavam sendo discutidas, porque era um período ali novo, o Dom Pedro I tinha voltado para Portugal, então eles tinham que discutir algumas questões do Brasil, os regentes ali e a galera da elite que participava da política. E só essa galera que participava da política, né? Primeiramente, uma questão que era muito discutida no período regencial era sobre as unidades territoriais, que a gente falou ali, que era um dos motivos das confusões que aconteciam ali nesse momento. Muitos países queriam se separar do Brasil, porque não tinha uma voz ativa, ninguém se importava muito, e as províncias não tinham muito poder. E quando eu falo província, não sei se você sabe, mas província é o que hoje a gente chama de estados. Então existia a província de Pernambuco, a província de São Paulo, de Minas Gerais, que hoje em dia são os estados. E essas províncias não tinham nem um pouco de autonomia, era um poder super centralizado ali na figura de quem estava governando o Brasil de fato. Por isso que era uma questão super discutida, porque muitas províncias queriam mais autonomia, e como não tinham autonomia, o que eles pensaram para fazer em relação a isso é se separar do Brasil. Outro ponto também que muito se era discutido nesse momento era sobre uma reforma institucional. Ou seja, lembra da Constituição que aconteceu lá em 1824, que o Dom Pedro I criou? Então, muitos ali pensavam que essa Constituição tinha que ser reformulada. E ela foi reformulada 10 anos depois. Uma das reformas que teve ali na sociedade foi uma reforma no Código de Processo Criminal. Esse Código de Processo Criminal dava mais poder ao juiz de paz, que hoje em dia seria aquele que manda as pessoas para cadeia, sabe? O juiz mesmo, de fato. Então, dava mais autonomia para esse juiz, esse Código de Processo Criminal. Então, quando mais poder você tem nesse âmbito jurídico, você pode tomar mais decisões que favorecem quem você mais gosta ali. Também foi criado o júri, que não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia existe o júri também, que quando você vai lá ser processado, alguma coisa do tipo, eu não entendo muito desse assunto, mas existe toda uma banca que meio que julga o seu caso, não só o próprio juiz julga, mas toda uma banca que examina, que pensa sobre, que te julga mesmo. O júri é um povo que está lá para te julgar. E outra coisa também, por fim, que foi criada, mais nesse âmbito jurídico, foi o habeas corpus, que hoje em dia existe também o habeas corpus, que é basicamente, na época, você era condenado, alguém te julgava por alguma coisa e você era preso automaticamente. Não tinha nem direito de resposta nem nada. O habeas corpus é justamente esse direito de defesa. Ou seja, alguém te julga, a pessoa tem que provar. E até ela provar que você é criminoso ou não, você tem ali você tá livre, entre aspas, porque ninguém provou nada, então você não vai ser preso só porque alguém te julgou. Antes existiu o habeas corpus, é isso que acontecia, alguém te julgava, você ia preso, mesmo sem prova nem nada. E aconteceu também o ato adicional, que adicionava coisas na Constituição feita em 1824, por Dom Pedro I. E eu vou falar agora algumas coisas que foi adicionada nessa Constituição. 10 anos depois, foi adicionada em 1834. Lembra do poder moderador que o Dom Pedro I criou lá no primeiro reinado? Então, esse ato adicional tirou o poder moderador. Então, não existia mais o poder moderador. E vocês vão perceber que esse ato adicional tinha um viés extremamente liberal, que era uma galera que queria mais descentralização do rei, enfim. E a gente vai perceber isso, e isso vai ser um problema também daqui a pouco. Segura aí.
Esse ato adicional também anulou uma coisa chamada Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado basicamente era o seguinte: era um grupo de velhos quando eu falo é mais de 50 anos, o que é muito para a época, que tinha uma expectativa de vida muito baixa, e pasmem, quem tinha mais de 800 mil réis de patrimônio. Então assim, era muita grana, só a alta elite que participava disso tudo. Pra você ter uma ideia que para votar, nessa época era o voto censitário, ou seja, você tinha que provar sua renda para poder votar, e para votar você tinha que ter uma renda ali de 200 mil, e para participar do conselho você tinha que ter 800 mil. Então era uma galera muito fora da realidade ali que participava, e sim, era uma galera mais do conservador ali. Então o fim desse Conselho de Estado significava também o avanço dos liberais. E uma das coisas mais importantes que significava também esse avanço dos liberais foi a criação das assembleias provinciais. E essas assembleias provinciais é o seguinte: começaram a ter funcionários públicos em cada província. E isso fazia com que as províncias tivessem mais autonomia, porque agora quem era ali o líder da província poderia negociar com os funcionários públicos, e isso movimentava a economia das províncias, enfim. Era incrível que isso acontecesse. Províncias tendo mais autonomia, fim do Conselho de Estado e fim do poder moderador, isso significa que os liberais estão cada vez ganhando mais voz, certo? Um ano depois, em 1825, acontecem eleições para nomear o novo regente do Brasil. E foi o que eu falei, o novo regente agora seria uno, não seria mais trino. Então, apenas uma pessoa ganharia essas eleições. E quem ganhou foi um padre chamado Padre Feijó. Só que rolou umas treta com o Padre Feijó. O Padre Feijó renunciou o cargo de regente, porque estava tendo muita pressão, porque estavam julgando ele de ser um regente muito bonzinho. Tava rolando várias revoltas ali ao redor do Brasil, as revoltas regenciais, que vai ser o tema de outra aula, que também faz parte desse período regencial, só que não dá para falar aqui, porque senão ia ser muito grande essa aula. E as pessoas começaram a acusar ele de ser muito bonzinho em relação a essas revoltas que estavam acontecendo. Inclusive, em uma dessas províncias que estava tendo essa revolta, tinha um primo dele que estava meio que liderando essa revolta, e ele não fez tanta coisa em relação a isso para acabar com a revolta, o Padre Feijó, e o povo começou a pressionar ele, falando assim: não, você tá fechado com essa galera. Isso foi o que aconteceu. Teve tanta pressão em cima do Padre Feijó que ele acabou renunciando. E quem assumiu depois do Padre Feijó foi um cara chamado Marquês de Olinda. Na verdade, o nome dele é Pedro de Araújo Lima. E por ter esse título de Marquês, você já imagina, né? Que era um cara extremamente conservador ali, um cara que era da elite, era um cara que era conservador. E o problema que isso tudo gera é que o Brasil estava tendo um avanço liberal, e quem assume é um cara conservador. Então você imagina o que acontece. Agora é um momento no Brasil que chama regresso. Regresso dos liberais e o avanço do conservadorismo, igual estava tendo ali no primeiro reinado. Então agora a gente tem o senhor de engenho como regente do Brasil, e o problema disso tudo é que ele propõe uma reinterpretação do ato adicional, que aconteceu ali em 1834. Essa reinterpretação basicamente era acabar com tudo que o ato adicional colocou ali como avanço dos liberais. Ou seja, ele voltou com o Conselho de Estado que existia, que acabou ali no ato adicional, ele voltou com o Conselho de Estado. Nas províncias, ele acabou com o lance do funcionarismo público, então os liberais avançaram para regredir depois. Na verdade, não foi culpa dos liberais, foi culpa ali do Marquês de Olinda, que acabou com todas as esperanças que essa galera tinha. Outra coisa que eu esqueci de falar também nesse ato adicional é que foi criada uma coisa chamada Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional era para meio que ser uma resposta ao exército ali nesse momento. E quando o Marquês de Olinda assumiu como regente do Brasil, ele aumentou ainda mais a moral dessa Guarda Nacional, para meio que bater de frente com as revoltas que estavam acontecendo no resto do mundo. E foi aí que os liberais começaram a tomar alguma decisão em relação a isso, porque senão ia dar muita bosta. Em 1840, os liberais começaram a pensar no seguinte: gente, a gente não quer monarquia mais, porque o Dom Pedro I acabou com tudo de bom que a gente pensava sobre monarquia. Então, a gente não quer mais monarquia de jeito nenhum. Mas se a gente não fizer nada para mudar o Brasil, os conservadores vão avançar, e vai dar muita bosta pra gente que é liberal. Então vamos fazer o seguinte: vamos pensar em algum plano para voltar com a monarquia, porque o Pedrinho tá aí, o Pedro de Alcântara, e vamos, sei lá,
sei lá, vão fazer alguma coisa para os conservadores saírem do poder e voltar à monarquia, porque é a única opção que a gente tem, mesmo não querendo uma monarquia. E foi aí que aconteceu o famoso golpe da maioridade. O Pedrinho tinha 14 anos nessa época e para ser imperador ele tinha que ter 18. Então esse golpe da maioridade foi emancipar o Pedrinho para com 14 anos ele ser considerado maior de idade já, e ele assumiu o Brasil como imperador, como Dom Pedro II. E aí começa então o segundo reinado. Só que antes de eu fazer uma aula sobre o segundo reinado, eu preciso falar com você sobre as revoltas regenciais. Só que eu não falo nessa aula porque olha quanto tempo de vídeo que já tem, na verdade aqui, quanto tempo de vídeo que já tem, e vai ficar para uma próxima aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, e é isso. Beijos!